Na pequena vila de Pedra Alta, o Réveillon sempre foi uma noite de medo e silêncio. Enquanto o mundo comemorava a chegada de um novo ano com fogos de artifício e música, os moradores da vila apagavam as luzes, trancavam as portas e se escondiam em casa. Durante décadas havia um pacto silencioso entre eles: nunca sair durante a última noite do ano. A razão: o lobisomem da noite de Réveillon, uma criatura que, segundo a lenda, emergia das florestas para caçar almas desavisadas. Um jovem de 24 anos havia retornado à vila para visitar sua avó após anos vivendo na cidade grande. Ele cresceu ouvindo as histórias sobre o lobisomem, mas sempre achou que eram invenções para assustar crianças. Sua avó, Dona Rosa, era uma das poucas sobreviventes de um ataque que ocorrera décadas atrás, e suas palavras eram sempre cheias de medo: nunca suba a colina na noite do ano novo. Porém, naquela noite, Júlio decidiu desafiar a superstição. Com uma garrafa de champanhe em mãos, ele dirigiu seu carro até uma cabana que havia alugado no topo da colina, um local isolado com vista para a floresta. É só uma história boba, pensou enquanto arrumava a pequena casa para passar a noite. A brisa noturna era gelada e a lua cheia iluminava o céu sem nuvens. Enquanto o relógio marcava 11h30 da noite, ele começou a ouvir um som distante, algo entre um lamento e um grito. A princípio achou que fosse o vento, mas os sons começavam a se aproximar. Logo percebeu que não estava sozinho. Ao olhar pela janela, viu algo estranho: pegadas enormes na terra ao redor da cabana, embora ninguém tivesse passado por ali. Uma sensação de inquietação tomou conta dele. Ele então fechou todas as janelas e trancou a porta, mas o som não cessava. Os passos pesados agora ressoavam do lado de fora. Júlio pegou uma faca de cozinha, tentando se convencer de que tudo não passava de paranoia. Às 11h55, um uivo ensurdecedor ecoou, fazendo os vidros das janelas vibrarem. Ele correu para apagar as luzes, mas já era tarde. Uma sombra passou diante da janela principal. O que ele viu foi algo que sua mente se recusava a aceitar: um ser gigantesco com mais de 2 metros de altura, coberto de pelos escuros e olhos brilhando como brasas. Suas garras eram afiadas e o rosto, uma mistura grotesca de lobo e humano. A criatura cheirava o ar, como se estivesse rastreando algo ou alguém. Júlio tentou não fazer barulho, mas seu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo ambiente. À meia-noite em ponto, a porta foi arrancada das dobradiças com uma força sobrenatural. O lobisomem entrou, rosnando e farejando. Júlio recuou até o quarto e trancou-se, mas sabia que aquilo não o protegeria por muito tempo. O som de madeira se partindo indicava que a criatura estava cada vez mais perto. Desesperado, ele lembrou de uma história que sua avó contara. O lobisomem só atacava aqueles que desafiavam a passagem do ano fora de casa. Ele correu para a janela do quarto e saltou na neve, machucando o tornozelo na queda. Manquejando, tentou chegar até o carro, mas os uivos ecoavam atrás dele. Ao olhar para trás, viu a criatura avançando com uma velocidade aterradora. O carro estava a apenas alguns metros de distância, quando algo o derrubou. A dor nas costas era lancinante, e Júlio sentiu o peso da criatura sobre ele. Ele fechou os olhos esperando pelo golpe final, mas os sinos da igreja local começaram a soar, anunciando o novo ano. Para sua surpresa, o lobisomem parou. A criatura recuou, observando-o com olhos que pareciam cheios de ódio e tristeza. Então, com o último uivo, desapareceu na floresta. Júlio foi encontrado no dia seguinte por caçadores locais, inconsciente e com marcas profundas nas costas. Quando contou sua história, os moradores apenas balançaram a cabeça em silêncio. Ele nunca mais voltou à vila, mas sua avó lhe enviou uma última carta antes de falecer: você sobreviveu porque ele decidiu poupá-lo, mas lembre-se, o lobisomem sempre volta. Nunca desafie a noite de Réveillon novamente. Ana, Pedro e Cláudia eram amigos inseparáveis com uma tradição peculiar. No Réveillon escolhiam um lugar exótico assustador para comemorar. Este ano o destino era uma mansão abandonada no meio da floresta, conhecida como Casa da Colina. Haviam rumores de que nela vivia um lobisomem, mas isso só serviu para aumentar a empolgação do grupo. Eles chegaram ao local ao entardecer, carregando mochilas com comida, bebidas e lanternas. A mansão era imensa, com janelas quebradas e uma fachada coberta de musgo.
musgo. Quando entraram, o ar parecia mais frio. O hall principal era decorado com tapeçarias antigas e um lustre de cristal quebrado que pendia no teto. Ana brincou dizendo que seria um réveillon memorável, mas Pedro sentiu um calafrio que ignorou. Enquanto preparavam o local, Pedro encontrou uma porta de madeira com símbolos estranhos gravados. Apesar de Cláudia insistir para que não a abrissem, ele empurrou a porta com força. Atrás dela havia uma escada em espiral que descia ao porão. Curioso, Pedro decidiu explorar, mas pediu que as amigas esperassem no andar de cima. Com a lanterna na mão, ele desceu lentamente. Os gritos começaram minutos depois. Ana e Cláudia correram até a entrada do porão, mas Pedro não estava lá. Tudo o que encontraram foi sua lanterna caída e marcas de arranhões nas paredes. Desesperadas, elas voltaram ao hall principal, tentando ligar para a polícia, mas o celular de ambas estava sem sinal. Às 11h45, as luzes das lanternas começaram a piscar. Sons de passos ecoavam pelos corredores, mas não havia ninguém. O relógio antigo da sala começou a funcionar sozinho, marcando meia-noite, mesmo estando quebrado. Ana olhou pela janela e viu algo se movendo na floresta. Uma criatura enorme com olhos brilhantes e garras afiadas. De repente, a porta da mansão foi arrombada. O lobisomem entrou, rosnando. Ana e Cláudia correram em direção à escada, mas Cláudia tropeçou e caiu, e o monstro a alcançou rapidamente. Ana não conseguiu olhar para trás, ouvindo apenas os gritos da amiga. Ela então subiu o sótão, onde se trancou, tentando controlar sua respiração. A criatura começou a arranhar a porta. Ela viu uma pequena janela e conseguiu escapar saltando para o telhado. Ela correu pela floresta até alcançar a estrada principal, onde foi resgatada por um carro que passava. Quando voltou ao local com a polícia na manhã seguinte, não havia sinal de Pedro ou de Cláudia, apenas marcas de garras e sangue seco. Perto do luar, era uma vila de pescadores conhecidas por suas águas calmas e suas festas de ano novo à beira-mar. Henrique, um jovem pescador, planejava comemorar o Réveillon com os amigos na praia. No entanto, ao amanhecer daquele dia, ele encontrou algo estranho, pegadas gigantescas na areia indo em direção ao farol abandonado. Intrigado, decidiu investigar. Ele subiu as escadas rangentes do farol, onde encontrou um diário antigo deixado em uma prateleira empoeirada. As páginas falavam sobre um ritual realizado por antigos moradores da vila para selar uma maldição. A última anotação dizia: na noite de ano novo, sob a lua cheia, o portador da maldição desperta, que o sangue nunca seja derramado. Ao voltar à vila, Henrique tentou contar o que havia descoberto, mas ninguém acreditou. São apenas histórias antigas para assustar crianças, disseram. Mesmo assim, algo no ar parecia errado. À medida que a noite caía, os pescadores notaram que os peixes sumiram das redes e o mar estava assustadoramente calmo. Às 11 horas, um uivo cortou o silêncio. Henrique, que estava na praia, viu uma figura emergir da floresta. Era um homem que parecia sofrer uma transformação agonizante. Sua pele rasgava, revelando pelos escuros, e seus ossos estalavam enquanto se alongavam. Logo, um lobisomem estava diante dele. A criatura o atacou, mas Henrique conseguiu se esconder dentro de um barco ancorado. Por horas, ouviu rosnados ao redor, enquanto o lobisomem rasgava os cascos dos barcos. À meia-noite, os sinos da igreja tocaram, e a criatura soltou um último uivo antes de desaparecer na água. Quando o dia amanheceu, Henrique foi encontrado por outros pescadores, mas jamais voltou ao farol. A floresta da Serra Negra era um lar de ruínas misteriosas, remanescentes de uma antiga civilização. Um grupo de jovens arqueólogos decidiu passar o Réveillon explorando o local, acreditando que encontrariam artefatos valiosos. Entre eles estavam Carolina, uma historiadora, e Lucas, um cético que só participava por diversão. Ao chegarem às ruínas, encontraram um altar de pedra no centro de um círculo de pilares. Inscrições nas paredes falavam sobre um guardião da passagem do tempo, mas
mas o que chamou a atenção foi um artefato dourado enterrado parcialmente no chão. Apesar das advertências de Carolina, Lucas o retirou do lugar. Imediatamente o ar ficou mais pesado, o vento cessou e a floresta mergulhou em um silêncio sepulcral. Carolina leu as inscrições restantes e percebeu que haviam ativado um antigo ritual. Ele desperta para proteger a passagem entre os anos, disse aterrorizada. Às 11h30, passos pesados ecoaram pela floresta. O grupo tentou fugir, mas foi cercado por sombras que se moviam rapidamente. Às 11h45, o guardião surgiu, um lobisomem colossal com olhos amarelos e presas brilhantes. Ele não apenas atacava, mas parecia se alimentar do medo dos arqueólogos. Carolina descobriu que o único modo de parar o monstro era devolver o artefato ao altar antes da meia-noite. Ela correu em direção ao círculo enquanto Lucas distraía o monstro. Conseguindo posicionar o artefato no lugar exato, a criatura desapareceu, mas Lucas não sobreviveu. Carolina saiu da floresta, jurando nunca mais se envolver com mistérios antigos. O castelo de Monte Azul era o local mais luxuoso para festas de Réveillon. Este ano, o milionário Arthur Vasconcelos organizou um baile exclusivo para seus convidados, prometendo revelar um segredo fascinante à meia-noite. Letícia, uma jornalista disfarçada, foi ao evento para investigar rumores de que Arthur participava de rituais obscuros. O castelo estava repleto de convidados, mas havia algo sinistro na atmosfera. As pinturas nas paredes retratavam cenas de caçadas e criaturas grotescas, e os empregados pareciam nervosos. Às 11h55, Arthur fez um discurso. Quando o relógio marcou meia-noite, ele retirou sua máscara, revelando um rosto bestial. Sua transformação foi rápida e brutal. Em segundos, ele era um lobisomem. O pânico tomou conta e os convidados correram para as saídas, mas todas estavam trancadas. Letícia descobriu passagens secretas que levavam aos túneis subterrâneos do castelo. Enquanto tentava escapar, encontrou um salão onde estavam retratos de vítimas anteriores. Ela percebeu que o castelo era um campo de caça e os convidados eram os alvos. Apesar de conseguir fugir pelos túneis, Letícia foi marcada pelo lobisomem antes de escapar. Já no ano seguinte, percebeu que a maldição agora era dela. Olá meus amigos, eu me chamo Nilson Silva, o dono e o criador do canal Histórias Arrepiantes. Passando aqui para desejar um feliz ano novo a todos os inscritos desse canal e os não inscritos, que infelizmente ainda não fazem parte da nossa família. Por favor galera, não custa nada, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like nos vídeos para não perderem mais nenhuma história arrepiante. Então meus amigos, mais uma vez um feliz ano novo a todos e que 2025 seja um ano repleto de bênçãos para todos nós. Nos veremos de novo nos próximos vídeos do canal Histórias Arrepiantes.